Nós fomos até a região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, mais precisamente, para mostrar aí a fabricação artesanal de cerveja, muito conhecida aqui no nosso litoral, inclusive essa marca aqui, é a Brooks Beer. A Ana Zampier foi a sortuda para acompanhar todas as etapas da fabricação dessa bebida aí, a gente vai conferir juntinho agora. Leves, aromáticas, saborosas. Sim, estamos falando da gelada, breja, geladinha ou tantos outros apelidos que a famosa cerveja recebe. No Brasil, alguns povos, como os holandeses, até tentaram trazer a bebida e a produzir aqui, mas não deu muito certo. Anos depois é a chegada da família real que muda esta realidade. A partir daí, uma nova história, a cerveja já popularizada. Mas somente comprar cerveja não era rentável, começando a aparecer as primeiras produções próprias. Você já se perguntou como que funciona o processo de produção de uma cerveja artesanal? Fica ligadinho que é isso que vamos te mostrar hoje. Nós estamos em São José dos Pinhais, na Colônia Mergulhão, aqui no Caminho do Vinho. É neste espaço que está a maior cervejaria do município em capacidade de produção. E apesar disso, ela ainda é jovem, tem apenas 30 anos. Bora lá? A Brooks a gente tinha um distribuidor de outras marcas, né? E a Brooks surgiu de uma necessidade que a gente tinha de ter um preço mais competitivo, mais acessível para os nossos clientes e uma marca também, né, com qualidade também, né? E você pode se perguntar qual a diferença de uma cerveja normal para uma cerveja artesanal. Por aqui um temperinho a mais, tudo ser feito entre família. A Jéssica é filha do Célio e hoje ajuda a tocar os negócios. Na verdade, eu sou formada em arquitetura. Até então, antes da Brooks surgir, eu estava atuando no ramo de arquitetura, né? Até estagiava em Paranaguá mesmo. E quando veio a fábrica, quando surgiu a Brooks, veio a ideia de trabalhar com meu pai e também a necessidade, né? E hoje eu atuo mais na parte administrativa, ajudando ele. Meu pai gera um pouco de tudo. É um amor, é algo construído em cima disso. E nada melhor do que um mestre cervejeiro para nos explicar como que funciona essa produção. Paulo, antes da gente entrar de fato lá para ver como que ocorre todo esse processo, queria saber, para uma cerveja ser boa, o que não pode faltar? Uma boa matéria-prima, um bom malte, um bom lúpulo, produtos frescos, né? E isso é tudo que a gente usa aqui, né? E nós usamos ainda a lei da pureza, então a gente não usa nenhum tipo de conservante, é puro água, malte, lúpulo, né? E o fermento e os cuidados aí que a gente tem com o processo. Dá para ver que o Paulo entende de cerveja, mas eu queria te perguntar uma coisa assim, além de entender de cerveja, gosta de apreciar a cerveja também? Também. Faz parte, né? Faz parte. E agora a gente vai lá para dentro para entender um pouquinho mais como que funciona todo esse processo. Nós estamos na primeira sala, onde ocorre todo esse processo, e aqui a gente tem um moinho. O que acontece a partir daqui, Paulo? Então, aqui começa o primeiro passo para se fazer a cerveja, para se produzir. Aqui o moinho, ele vai passar o malte, né? Que é a cevada que recebe uma germinação forçada e se transforma em malte. Quem conhece cerveja sabe disso. Você não pode pegar a cevada lá da roça e fazer cerveja. Ela precisa passar pelo processo de malteação. Aí aqui a gente faz... Esse moinho quebra a casca do malte para soltar o amido, para depois, junto com a água, se transformar em açúcar fermentado. Cerca de 500 quilos de malte em cada moagem. É por este equipamento que tudo que passou pelo moinho vai até uma nova etapa. Começando agora um processo mais quente. Então a gente passou pelo moinho. O malte moído está tudo aqui nesse silo. Aí a hora que eu vou começar o processo, pneumaticamente ele abre e eu derrubo esse malte em água, uma certa temperatura. Aqui eu inicio ela a 44 graus, que é uma cerveja Pils. Aí aqui nesse processo ele vai ficar em torno de 1 hora e 15
em 3 a 4 temperaturas para fazer essa quebra enzimática, ou seja, a transformação do amido em açúcar fermentado. Passado esse processo de 1 hora e pouquinho, tudo que estava ali vem para cá de uma maneira já líquida. Nesse segundo tanque, Paulo, o que acontece? Então, aqui a gente vai clarificar esse mosto, né? Vai tirar só a parte líquida e as cascas vão ser retiradas fora. Então aqui tem um sistema de peneira, a gente faz a clarificação dela para jogar para a tina de fervura. Então chama-se uma tina de clarificação do mosto. E para que isso é importante para a cerveja? Isso é importante para que não dê coisas indesejáveis lá na fervura. Então você tira tudo, ele tem um tempo limite para você deixar aqui, para que as cascas não comecem a soltar toxina no mosto. Então tem que ser bem rigoroso, né? Bem rigoroso. E aí, passando desse segundo tanque, a gente tem o terceiro, mais aqui na frente, e daí já esse processo de fervura. Fervura e adição dos lúpulos, né? O lúpulo de amargor e o lúpulo de aroma. Funciona esse terceiro tanque aqui? Então, aí esse tanque eu vou encher ele no volume desejado pela quantidade de malte que eu coloquei lá na primeira, que vai ser o meu apronto final, e ele vai ferver por 70 minutos. No início da fervura eu coloco o lúpulo de amargor e no final da fervura eu coloco o lúpulo de aroma. Também eles têm um tempo para ação, né? Então tem que ser bem rigoroso isso também. E qual que é a temperatura que chega aqui? 98 graus, 98,5. É coisa, né? É coisa, ferve bem, ferve bastante. Aqui a gente pode dizer que está na metade do processo? Aqui está no final da produção. Da produção. Aí aqui, depois de 70 minutos fervendo, eu vou deixar ela, vou fazer um whirlpool dela, que é um sistema de decantação. Aí, esse mosto de 98 graus, eu vou ter que resfriar ele para 12 graus, para poder adicionar o fermento. Os 3 tanques juntos têm um processo de cerca de 7 horas. Tudo muito tecnológico. São recursos que facilitam a produção. É neste equipamento que ocorre esta troca de temperatura. Neste outro, os cervejeiros conseguem ter uma noção em tempo real da produção, a temperatura e como está todo o desenvolvimento. Mas voltando à produção, todo este líquido agora passa por 2 processos: a fermentação e a maturação. Terminamos aquela parte quente, que a gente chama o abraçagem, que é a produção, a gente vai passar para a parte fria. Resfria esse mosto, adiciona o fermento e ele vai passar pelo processo de fermentação. A Pilsen a gente fermenta a 13 graus e o que vai acontecer? É a transformação do álcool e o CO2. É o processo físico-químico da cerveja. Uma Pilsen vai ficar neste processo por cerca de 20 dias, para que então esteja pronta para filtrar e em seguida para o consumo. Uma IPA já aumenta cerca de 10 dias. Por ali, a quantidade de barris mostra a capacidade. Mensalmente, cerca de 60 mil litros. Aqui na Brooks, grande parte da produção é voltada ao barril. É aqui na fábrica que ocorre o processo de higienização. Nessa máquina, por exemplo, o barril fica a cerca de 7 minutos. E aí vai mais um tempinho até que todo esse processo seja concluído. Depois, aí sim, tudo pronto para o envase, a última parte. Processo feito, cervejas prontas, e a gente tem aqui 2 diferentes tipos, né, Célio? A gente tem, por exemplo, a Pilsen e a IPA. Já conseguimos ver a diferença pela cor delas, mas o que mais tem de diferente? Então, a Pilsen hoje ela é nosso carro-chefe, né, que é a mais leve que a gente tem. É uma puro malte, mas ela é bem suave, bem leve. E ela é menos alcoólica, vai menos lúpulo, né, então ela não tem tanto amargor. Depois da Pilsen a gente tem a American Lager, que ela é um pouquinho mais forte que a Pilsen, para quem gosta de uma cerveja um pouquinho mais lupulada, a gente tem a American Lager. E depois da American Lager a gente tem a IPA, né, que ela é bem mais amarga para pessoas que gostam mesmo, né. Ela vai 10, 15 vezes mais lúpulo que vai numa Pilsen, então por isso que ela tem esse amargor bem concentrado, esse aroma. Então ela é a mais forte que tem a IPA, né.
bem diferente da Pilsen, que é mais leve. Maravilhosa, não tem nem o que dizer, né? Eles já fizeram um brinde lá e eu tô aqui provando essa aqui mais que aprovada. E essa, um pouquinho mais fortezinha, a gente consegue sentir um pouquinho mais desse sabor, né? Vamos lá, olha a diferença da cor, já é um amarelo assim mais forte, né? Vamos ver. Mas é muito boa também, eu também sou suspeita pra falar. A gente de fato sente essa diferença, né? Ela é um pouquinho mais amarga, um pouquinho mais forte, mas é muito boa também. Então, de parabéns, viu, Célio? Obrigado. Assim dá pra entender o porquê da cerveja artesanal ser tão procurada. É a mistura de sensações. O gosto, o cheiro e aquele geladinho que não pode faltar, vamos combinar. Uma das bebidas do brasileiro e do paranaense também.